Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Este é o canal Ouvindo a História. Meu nome é Denilson Castro, eu sou graduando em História pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP, e nesse podcast eu irei falar um pouco sobre a Guerra de Canudos. E aí, você sabe o que foi a Guerra de Canudos? Não? Então fique ligado. A Guerra de Canudos foi um confronto entre os moradores da cidade de Canudos e o exército brasileiro. E nesse confronto morreram mais de 25 mil pessoas. A cidade era um vilarejo na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, que foi um líder religioso. E lá nessa cidade moravam seus seguidores. Mas o que foi de fato a Guerra de Canudos? E quais foram as principais causas que deram início a ela? É o que você vai ouvir agora. Para começar, vamos ouvir um pouco sobre um de seus protagonistas, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, nascido como Antônio Vicente Mendes Maciel, foi um líder religioso, fundador da cidade de Canudos. Ele abandonou a casa e a família em 1861, para viajar de povoado em povoado no sertão do Brasil, pregando uma vida de devoção, meditação e santidade, ajudando a reformar e a pintar igrejas e dando os conselhos pelos quais ficou famoso. Um autor chamado Mário Vargas Llosa conta em seu livro A Guerra do Fim do Mundo que Antônio Conselheiro surpreendia as pessoas nos povoados em que passava, com seus hábitos diferentes. Não comia e nem bebia até chegar na igreja local e rezar. Dormia no chão e nos dias seguintes da sua chegada ele se dedicava em reformar as igrejas e dar seus conselhos. Ele dava seus conselhos nos fins de tarde, nas praças e até mesmo no meio da rua. Falava sobre o juízo final e a vida santa, associando os problemas da vida no sertão à chegada do anticristo, e pregando que somente uma vida de santidade e devoção tiraria as pessoas da miséria vivida no sertão e os levaria ao céu depois do Apocalipse. Os sertanejos o escutavam e iam de pouco a pouco abandonando suas vidas para seguir Antônio Vicente em suas pregações no Nordeste. Foi dessa maneira que Antônio Vicente Maciel virou o Antônio Conselheiro, pois as pessoas o chamavam de o homem que dava conselhos. Mas a sua trajetória ainda tem alguns pontos importantes. Ouça com atenção. Em 1877, houve uma das maiores secas da história do Nordeste do Brasil, que somente no Ceará deixou mais de 100 mil pessoas mortas, vítimas da fome e da sede. Nesta época, enquanto a maioria das pessoas tentava se mudar para o litoral do Nordeste, Conselheiro e seus seguidores continuaram viajando de vila em vila, enterrando os mortos que encontravam e rezando a Deus em cada igreja que passavam. Com a proclamação da República, em 1889, Antônio Conselheiro ficou revoltado, pois acreditava na união entre a Igreja e o Estado, e que um Estado sem religião seria uma das obras do Anticristo, para dividir as pessoas. Além disso, Conselheiro era contra a arrecadação de impostos, que foi colocada em prática a partir da República, pois acreditava que o dízimo era a forma correta de contribuição. Dessa forma, passou a rasgar e queimar panfletos do governo por onde passava, e incluiu em seus conselhos uma pregação contra a República, afirmando que esta era o próprio Anticristo. Assim, Conselheiro e seus seguidores ficaram conhecidos por serem fanáticos religiosos e monarquistas, representando uma ameaça à República.
Foi nesse período, depois da proclamação da República, que Conselheiro fundou a cidade de Canudos, e mais problemas começaram a aparecer. Quer saber quais? Então continue ouvindo. A cidade de Canudos foi fundada em 1893 por Antônio Conselheiro, junto com seus seguidores. O local era uma fazenda abandonada que pertencia a um homem chamado Barão de Canabrava. Em meados de 1893, Conselheiro já tinha mais de 10.000 seguidores, que se instalaram de vez em Canudos. O historiador e escritor Eduardo Bueno retratou a cidade de Canudos como uma utopia evangélica, sendo uma cidade autossustentável, com roças e rebanhos coletivos. Das plantações e dos rebanhos de cabra, Canudos sobrevivia de forma independente, vendendo inclusive couro de cabra para os Estados Unidos. Durante o período da fundação de Canudos, algumas outras tensões surgiram. Primeiro, o Barão de Canabrava reivindicou a propriedade em que Conselheiro havia se instalado com seus seguidores e criado a cidade. Nesse impasse, Conselheiro não devolveu a propriedade nem fez acordos. Depois, o líder religioso se recusou a pagar os impostos cobrados dos municípios, pois não concordava com tal prática, alimentando ainda mais a opinião pública de que Conselheiro e seus fiéis eram fanáticos. As tensões de Canudos e Antônio Conselheiro só vinham aumentando, e o pior estava por vir. Quer saber como começou de fato a guerra? Então continue ligado. A Guerra de Canudos começou efetivamente depois que Antônio Conselheiro encomendou um carregamento de madeira de um vendedor em Juazeiro. O vendedor não entregou a madeira, deixando o Conselheiro revoltado, pois já havia pagado pela encomenda. Com este clima de tensão, surgiu um boato de que os moradores de Canudos viriam buscar a madeira à força. Com o boato de que os conselheiristas viriam buscar à força essa encomenda em Juazeiro, o prefeito da cidade pediu ajuda ao governo central para combater os fanáticos, como eram conhecidos. O governo enviou 150 homens, comandados pelos tenentes Pires Ferreira, para ajudar nesse possível ataque. O tenente e seus homens ficaram por vários dias na cidade, e sem sinal dos moradores de Canudos. Pires Ferreira decidiu ir até a cidade com seus soldados para atacá-los. No meio do caminho foram surpreendidos e atacados pelos conselheiristas, que mataram 10 soldados e deixaram outros 16 feridos. O autor Mário Vargas Lousa conta que os soldados atacados diziam que os conselheiristas vieram como que em uma procissão, cantando canções evangélicas e rezando, e subitamente atacaram no meio da madrugada. Quando o boato desse ataque chegou na capital, que na época era o Rio de Janeiro, isso foi entendido como uma verdadeira afronta à República, já que Conselheiro e seus seguidores eram assumidamente contra a República. Assim, uma expedição seria novamente comandada a Canudos. Quer saber como foi? Então preste atenção. Após o ataque às tropas do tenente Pires Ferreira, o governo decidiu responder à afronta que os moradores de Canudos fizeram à República, como foi entendido à época. E para isso foi convocado o Major Febrônio de Brito. Em novembro de 1896, o Major Febrônio partiu para Canudos com cerca de 600 homens e 2 canhões Krupp, de fabricação alemã. As tropas chegaram nos arredores de Canudos em janeiro de 1897, com bastante dificuldade para carregar os pesados canhões, com fome e com sede. Mário Vargas Lousa conta em seu livro A Guerra do Fim do Mundo que quando o conselheiro soube que as tropas do Major Febrônio tinham dificuldades, ele teria dito que Deus estava o defendendo,
pois já estava matando seus inimigos antes que eles chegassem. Na noite do dia 17 de janeiro, os conselheiristas atacaram as tropas de Febrônio de Brito, matando mais de 100 homens e deixando outros diversos feridos. O major ordenou a retirada das tropas e fugiu, ainda sob ataque dos moradores de Canudos. Eduardo Bueno conta que, com a chegada de mais uma notícia de derrota na capital, a elite local e os políticos estavam bastante apreensivos. A imprensa já vinha acusando Antônio Conselheiro de querer reviver a monarquia no Brasil. E Canudos era vista cada vez mais como uma ameaça para a República recém-proclamada. Com essa pressão, o coronel Moreira César foi convocado para comandar uma terceira expedição para Canudos. Em fevereiro de 1897, ele partiu com 1.200 homens e 6 canhões Krupp, rumo a Canudos. Em meados de março, as tropas do coronel chegaram nas proximidades de Canudos. Logo no primeiro ataque ordenado por Moreira César, algumas dezenas de homens foram mortos, enfurecendo o coronel, que ordenou uma investida completa dentro da cidade. No interior de Canudos, os moradores se esconderam e emboscaram as tropas, matando centenas de homens, incluindo o próprio coronel Moreira César, que levou um tiro na barriga. Antônio Conselheiro e seus seguidores vinham vencendo consecutivamente as tropas do governo, mas sua sorte estava por acabar com a próxima expedição a Canudos, que foi a última. Continue ouvindo para saber como acabou a Guerra de Canudos. Com mais uma notícia de derrota das tropas do governo, o pânico havia tomado a capital, levando inclusive à morte de 2 editores de jornais no Rio de Janeiro, numa tentativa do governo de impedir a propagação das notícias sobre Canudos. Em maio de 1897, o próprio ministro da Guerra convocou diversos oficiais do Exército para combater de vez Canudos: Antônio Conselheiro e seus fiéis. O general Arthur Oscar foi o responsável pelo comando da operação, convocando 5.000 homens e levando 700 toneladas de munições, vários canhões e um enorme canhão chamado de A Matadeira, com cerca de 3 metros de altura. As tropas chegaram em junho nas redondezas de Canudos. Durante todo o mês de junho, as tropas de Arthur Oscar tentaram fazer pequenas investidas em Canudos, perdendo praticamente todos os confrontos, deixando mais de 1.000 soldados mortos. O general Arthur Oscar pediu um reforço ao governo, que reuniu às pressas 3.000 homens, que chegaram em Canudos em agosto de 1897. Com os frequentes ataques dos conselheiristas e derrotas nas investidas, Arthur Oscar decide autorizar o uso do canhão A Matadeira, que começa a destruir a cidade de Canudos lentamente, começando pela igreja do local. Com a vantagem obtida pelos disparos de canhão, depois de um mês de combate, a cidade de Canudos estava praticamente devastada, com milhares de mortos. No dia 22 de setembro de 1897, Antônio Conselheiro morreu. Não se sabe a causa da sua morte, mas a maioria dos historiadores defende que teria sido por problemas intestinais. Cerca de 15 dias depois da morte de Conselheiro, seus fiéis ainda estavam abatidos com a sua morte, sofrendo com os ataques de canhão e as investidas em massa das tropas do governo, o que os levou a levantar uma bandeira branca para negociar a rendição de 200 pessoas. 2 dias depois da rendição, o exército avançou e tomou de vez a cidade,
matando os defensores restantes. A Guerra de Canudos tinha acabado e quase todos os seus 25 mil habitantes tinham sido mortos. Eduardo Bueno relatou que este foi um dos mais sanguinários e ingloriosos episódios do Brasil, que simbolizou uma luta entre duas versões de um mesmo Brasil. De um lado, o Brasil da elite, e do outro, o Brasil das mazelas, dos desvalidos e desafortunados, a quem a nação jamais se interessou. E aí, o que você achou de saber mais sobre a Guerra de Canudos? Para se aprofundar mais nesse assunto, eu sugiro a leitura do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esse livro foi publicado em 1902 e é considerado como o primeiro livro-reportagem brasileiro e trata muito bem da Guerra de Canudos. Muito obrigado pela atenção. Eu encerro por aqui este podcast e também a minha participação no canal Ouvindo a História. Bons estudos e até algum dia. Tchau!